Olá pessoal, é com muita alegria que eu venho aqui hoje trazer a nossa aula de número 4. Hoje estaremos encerrando essa matéria de antropologia. O assunto de hoje, a depressão do homem. E hoje, para poder iniciar a nossa aula, vamos estudar um pouco sobre o homem. Como foi que esse homem foi criado? O que esse homem precisa fazer ou entender para ser um homem espiritual? Por que na teologia falamos que tem o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal? Você vai entender isso e muito mais na aula de hoje. Semana passada, podemos entender o homem, corpo, alma e espírito. E hoje vamos aprender como que essa alma do homem foi criada. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas essa alma, ela veio existir a partir do momento que Deus faz o boneco do pó da terra, Gênesis capítulo 2, versículo 7, e Deus sopra o fôlego de vida nesse homem. Então, como é que essa alma passou a existir? O corpo, o bonequinho, né, o barro, mais o sopro. Junto formou uma alma, um ser vivente. E agora, depois que esse homem é formado do pó da terra, vamos entender um pouco sobre essa alma do homem? Todo homem que nasce, ele nasce natural. Natural. Vamos aprender sobre a personalidade, caráter e temperança do homem. Vamos entender cada um dele nesse momento. A pessoa, a personalidade desse homem está na alma. Você percebe que o homem tem o corpo e o homem tem o espírito. No meio tem a alma, onde já aprendemos que a alma é o centro das emoções. Hoje vamos entender que nessa alma o homem tem intelecto, sentimento e vontade. Tudo isso tem na alma do homem. Outra coisa muito interessante que precisamos entender aqui, Deus, ele não muda a temperança do homem. Não, Deus não muda. O que Deus muda é o caráter do homem. Então, já aprendemos que na personalidade do homem tem intelecto, sentimento e vontade. Isso é na personalidade do homem. No caráter do homem ele ouve, vê e ele pratica. Então, é o caráter, ele ouve, vê e pratica. E Deus quer mudar esse caráter. O caráter do homem, Deus quer mudar. A temperança do homem. Tem o homem sanguíneo, tem o homem colérico, tem o homem melancólico e tem o homem fleumático. Irmãos, essas quatro tem que ter no ser humano. Mas o que acontece? O que acontece é que um homem sem Deus, ele vai ter isso aqui tudo descontrolado. Você imagina só um homem sanguíneo casando com uma mulher fleumática. Então veja só, quando tem o Espírito Santo de Deus, um homem não vai deixar de ter toda essa temperança, ele vai continuar tendo. Eu fiz aqui um modelo e aqui explica melhor, falando sobre essa temperança do homem. Porque quando o homem não é controlado pelo Espírito Santo, ele é mais puxando para o sanguíneo e menos fleumático. Ou seja, ele não é controlado. E por ele não ser controlado, o inimigo se aproveita disso e age na vida do homem. Mas quando o Espírito Santo chega na vida desse homem, ele vai organizar, ele vai controlar o homem. Ele vai ser 25 em cada.
Ou seja, o homem vai ser controlado. Ele vai ser sanguíneo, quando tiver que ser sanguíneo. Ele vai ser colérico, quando tiver que ser colérico. Ele vai ser fleumático, quando tiver que ser fleumático. E ele vai ser um homem melancólico, quando tiver que ser melancólico. Ou seja, um homem na mão de Deus, controlado pelo Espírito Santo. Deus ele vai usar ele, mas ele controlado. Se você ouvir uma pessoa dizendo que ele é fleumático, ele precisa do Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, um homem fleumático, ele é um homem totalmente descontrolado. Um homem sanguíneo, ele é totalmente descontrolado. Ou seja, esse homem precisa ter as quatro temperanças controladas. E isso só o Espírito Santo de Deus pode fazer com o homem. Agora, explicando sobre essa alma, que a gente vê que na alma tem intelecto, na alma tem sentimento e na alma tem a vontade. A alma é a pessoa, a personalidade. Deus muda temperança? Não, Deus controla. O que Deus muda é o caráter. Olha só o caráter. O caráter ouve, vê e pratica. Deus muda o caráter desse homem. Agora vamos lá, entender um pouco sobre a depressão do homem. A depressão do homem. O que é depressão? Um dos males que mais atinge as pessoas em todo o mundo é a depressão. Há vários tipos de depressão. De igual modo, são várias as suas causas. Contudo, a causa primeira foi certamente a entrada do pecado no mundo, a origem de todas as fraquezas e males emocionais, nervosos, psicológico e físico. Então, o mal entrando como o pecado no mundo, veio tudo isso. Então, a maior causa, a origem principal foi na queda. Então, vamos ver aqui mais o que é a depressão do homem. Exemplo, Moisés, ele teve depressão. Outro, Davi teve depressão. Elias teve depressão. Vamos ver um pouquinho. Moisés. Em Números capítulo 11, versículo 11 ao 15, vemos o grande líder de Israel demonstrando imensa tristeza diante das murmurações dos israelitas, a ponto de dizer a Deus: por que fizeste mal a teu servo? Eu, sozinho, não posso levar todo o povo, porque muito pesado é, pesado demais para mim. E assim, fazei comigo. Não faz isso, mata-me. Olha o que ele diz. Mata-me. Ele diz que é pesado demais e pede a morte. Quando uma pessoa pede a morte, ela não está bem. Ela não está bem. Por quê? Porque entendemos aqui o conceito de depressão. O dicionário Aurélio diz que a depressão é o ato de deprimir-se, abatimento moral ou físico. Então, quando o ser humano está nesse ponto, é porque ele está no começo de uma depressão. Então, Moisés olha assim e diz: mate-me, que eu não quero passar por isso. Outro ponto, Elias. Elias está lá em 1 Reis, capítulo 19. Lemos que aconteceu que Elias, após de matar os profetas de Baal e Azera, ameaçado pela diabólica Jezabel, ele pediu em seu ânimo a morte. Elias pediu. E a gente viu que ele disse: eu não sou melhor que os meus pais. Chega, basta, quero morrer. Começo de depressão. Outro, Davi. Davi, no Salmo 42, a gente vê que Davi, o salmista, ele muito triste, ele pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? E por que se perturba dentro de mim? Ele está abatido, começo de depressão. Irmãos, e nós não estamos livres disso. Todos nós, um dia, se não tivermos cuidado,
vamos chegar a esse ponto. E tem muita gente que já chegou a esse ponto. Mas hoje aqui, dentro da Bíblia, a gente vai encontrar uma receita, irmãos. É bem verdade que quando ela é de ordem espiritual, a gente tem que buscar Deus. Tem que buscar Deus, mas tem um momento que precisamos buscar ajuda, buscar um especialista, né? Então, as causas da depressão, veja só. Nem todas as causas de depressão são bem definidas. Veja, a gente já viu que a depressão ela pode ser física, psicológica ou emocional. Então, quando a gente descobre isso, aí precisamos trabalhar para melhorar essa depressão. Mas um dos pontos que geram uma depressão é ressentimento. Uma pessoa que guarda algo dentro dela. E a Bíblia, ela tem receita para tudo, irmãos. Aqui vamos aprender algumas causas da depressão. A primeira dela é o ressentimento. O ressentimento é a emoção mais destrutiva nos relacionamentos humanos e para o bem-estar pessoal. Não é isso que Deus quer de nós. Se tivermos alguma coisa contra alguém, ou se alguém tem alguma coisa contra nós, precisamos o quanto antes perdoar ou pedir perdão. Irmãos, a depressão de ordem espiritual, ela é tratada dessa forma, pedindo perdão. Segunda causa, a mágoa. Irmãos, a mágoa é muito ruim. Veja só, a mágoa é a irmã gêmea do ressentimento guardado. Guardar mágoa não traz vantagem nenhuma, só males e doenças. Veja só, e até morte. A Bíblia sabiamente diz: toda amargura e ira seja tirada de entre vós. Efésios capítulo 4, versículo 31. Veja também essa passagem. Segue a paz com todos, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por eles muitos se contaminem. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Veja só, irmãos. Agora, a terceira causa de uma depressão espiritual, ira. Irmãos, tem gente que guarda uma ira tão grande. Veja só o que aqui acontece. A ira é a mãe das duas causas anteriores. A ira é a mãe do ressentimento. A ira é a mãe da mágoa. Ela é a mãe, veja só, é a mãe das duas causas anteriores. É sinônimo de cólera. Veja só, cólera, raiva, indignação. É a principal causa de conflitos ministeriais. Veja que coisa séria. Ministeriais, no casamento, na família, né? É o maior causador de miséria, de acidente e de assassinato. A ira humana, em geral, é prejudicial à vida espiritual e à saúde da mente e do corpo. E tem uma receita, Salmo 37, irmãos. Precisamos analisar esse Salmo 37. Veja só, primeiro, a cura da depressão, receita no Salmo 37. Não se indignar por causa dos malfeitores. Essa é a primeira receita. Segunda, confiar em Deus. Terceira, fazer o bem. Quarta, deleitar. Deleita-se no Senhor. Deleita-te e Ele concederá, né? Então, deleita no Senhor. Veja só quantos males, irmãos. Agora, Deus, Ele sustenta o homem bom. Deus ampara o homem justo. E Deus tem um futuro de paz para o ser humano. Deus tem um futuro de paz. Agora chegou o ponto da nossa aula. Conhecendo o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. Para começar, vamos ver aqui um homem social. O homem social. O que é um homem social?
Esse homem aqui a gente vai ver ele no ponto da família, no casamento. E tem uma referência, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Isso aqui já é falando um pouco do homem com o compromisso no casamento, porque é um homem social e sabemos que a sociedade, ela vem da família, então o homem é essa base em casa. Do ponto de vista divino, o casamento foi e é uma instituição divina. Isso se deu conforme está dito logo no início da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 28 e Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 24. Do ponto de vista social, porém, o casamento é praticado em todas as sociedades. O indivíduo é responsável perante o seu grupo social. Ele é responsável. Vamos ver agora as formas de casamento. O que é um padrão bíblico do casamento. O padrão bíblico do casamento é o casamento monogâmico. Esse casamento aqui é o padrão. A monogamia consiste no casamento de um homem ou mulher com apenas um, ou seja, o casamento do homem com uma mulher, apenas um. Está lá em Mateus capítulo 19, versículo 2 ao 9. Você vai ver isso. Existem outros casamentos que a gente vê aqui, estamos vendo as formas. A poligamia. Poligamia refere-se ao casamento do homem com duas ou mais mulheres, que isso só tem trazido problemas no Antigo Testamento, irmãos. Então, o padrão bíblico é o padrão monogâmico. Esse é o padrão que agrada a Deus, porque o homem, ele precisa ter um relacionamento com uma mulher para cumprir o que Deus disse, crescer e se multiplicar. Então, aí vem a sociedade. Agora, vamos falar do homem natural. Irmãos, o homem natural, esse homem, ele quando nasce, é um homem natural. A base dele, para entender mais esse homem natural, sem Deus, é Cornélio. Pedro prega para Cornélio. Aqui a gente vai entender um pouco a descrição do homem natural. Ele é chamado natural porque ainda não experimentou a regeneração. Vive segundo a natureza pecaminosa e decaída. E ele faz apenas o que ele quer. Ele é um homem carnal. E como sabemos que o pecado, ele nos separa de Deus, o ser humano já nasce nesse estado, e aí a natureza dele é inclinada para o mal. Só faz o mal, só faz o que ele quer. Mas esse homem natural também significa um homem não trabalhado, não modificado. E veja só, o homem natural e seus impedimentos. Vamos lá. Primeiro, ele não compreende as coisas de Deus. Sua mente carnal não alcança nem valoriza as coisas divinas, porque não tem o Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele não entende as coisas de Deus. Para entender, é preciso primeiro compreender. Ele não compreende, é natural. Terceiro, ele não discerne as coisas de Deus, porque elas são espirituais. Na natureza carnal, não habita bem algum de ordem espiritual. Romanos capítulo 7, versículo 18. Mas aqui a gente vai ver alguns textos que vai falar ainda sobre esse homem natural. Atos capítulo 28, 26, versículo 14. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 12. Isso aqui, estamos falando do homem natural. Outro ponto, ele desconhece completamente as coisas sobrenaturais de Deus. Ele não conhece nada, é o homem natural. Ele só entende as coisas físicas, materiais e as coisas deste mundo, nesta vida. Esse homem só compreende isso, porque ele nasceu debaixo, como o salmista diz, Davi diz que em pecado concebeu a minha mãe. Esse homem nasceu com a natureza inclinada para o pecado, desenvolveu e ele assim formou um homem
sem Deus. O homem natural é o homem que nunca provou o novo nascimento. Agora, entre o homem natural e o homem carnal, o pior é o carnal, irmãos. Por que o carnal é pior? Porque a natureza humana pecaminosa existe em todo crente. Embora não possa ser mudada, precisa ser mortificada e vencida pelo poder do Espírito Santo. Então, aqui a gente vê Colossenses capítulo 3, versículo 5, Gálatas capítulo 2, versículo 19, Romanos capítulo 8, versículo 13, são as referências. Agora, o relacionamento do homem carnal com Deus, veja só o relacionamento dele. Ele entristece o Espírito Santo, fazendo o que bem quer. O Espírito Santo não pode levá-lo à vida cristã abundante, poderosa e triunfante, porque o tal crente é imaturo e acha-se preso às coisas desta vida e deste mundo. A condição do homem carnal diante de Deus, ele está dividido em parte viver para Deus e em parte viver para agradar a si mesmo. Essa aqui é como o homem carnal vive. Eu vou explicar por que para mim ele é o pior. Aí vamos lá. Sinais do homem carnal. Ele é espiritualmente infantil, imaturo, está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Vive de leite, no sentido do redimento das doutrinas, Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 13. Ele é dominado pela inveja, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Ele é dado a contenda, esse homem. O carnal, ele é naturalmente um homem que conhece as coisas de Deus, conhece o certo, conhece o errado, mas ele decide continuar fazendo o que é errado. Por que eu acho pior? Porque o carnal, ele conhece Deus, ele já passou do natural. Ele agora conhece Deus. Ele agora sabe o que agrada a Deus. Só que mesmo assim ele prefere fazer as coisas para desagradar a Deus. Por isso que eu acho pior. Porque esse carnal, ele está dentro da igreja. Esse carnal, ele está ao nosso lado. Parece que é, mas não é. Parece que é crente, mas não é crente. Parece que agrada, mas não agrada. Está ali só de aparência. Irmão, isso é o pior que tem. Esse é o pior que tem. O natural não conhece, mas o carnal, ele conhece e mesmo assim faz as coisas para desagradar a Deus. Veja só. E a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 ao 21. O crente carnal deve refletir e tomar a decisão de mudar de vida e afastar-se de tudo o que desagrada a Deus. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Veja só, esse homem ele tem que se esforçar, irmãos. Ele tem que se esforçar para agradar a Deus. Pois ele corre o risco de abandonar a fé se ele continuar desse jeito. Então ele conhece. Entendeu? Porque que é o pior? Porque ele conhece. Corre o risco de abandonar a fé porque ele conhece. Temos que nos separar do mundanismo e purificar-nos mediante o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo e a palavra de Deus. Enfim, devemos apartar-nos de tudo quanto nos contamina o espírito, a alma e o corpo, e nos aperfeiçoar a sua santificação no temor do Senhor. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 11. Então, precisamos lutar contra isso, irmão. Agora vamos encerrar com o homem espiritual. Esse aqui, irmãos, alegra a nossa vida. Veja só, o homem espiritual. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e Agora vamos encerrar, irmãos, com o homem espiritual. Aqui é o homem trabalhado. Aqui é o homem com as suas emoções controladas. Aqui é o homem que procura agradar a Deus. Aqui é o homem que entende que agora ele precisa ter a mente de Deus. E ele com a mente de Deus não vai fazer mais o que ele quer. Ele vai começar a fazer as coisas para agradar a Deus. Veja só, o homem espiritual
mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. O que é o homem espiritual? O homem espiritual é assim, ele é chamado por Deus, controlado por Deus e pelo Espírito Santo, ele tem um relacionamento com Deus. A gente tem base aqui desse homem, Gálatas capítulo 2, versículo 20, Romanos capítulo 6, versículo 11. Então esse homem aqui, ele vive agradando a Deus. E você sabia que para agradar a Deus, precisa desagradar nós, porque nós somos inclinados para o mal. Mas uma vez que aceita Cristo como único e suficiente Salvador, precisamos agora lutar, irmãos, para agradar a Deus e não a nossa carne, e não a nossa vontade, né? O homem espiritual. Veja só o que é que um homem espiritual aceita, o relacionamento do homem espiritual com Deus. O homem espiritual aceita Cristo como seu Salvador e nasce de novo. Ele é um homem que nasce de novo. João 3, versículo 5. Ele prova um novo nascimento. O novo nascimento, irmão, faz dele uma nova criatura. Faz dele viver diferente. Ele submete-se inteiramente a Cristo como Senhor em todas as áreas da sua vida. Ou seja, tudo nesse homem é controlado, porque ele agora deixou que o Espírito Santo trabalhasse na vida dele. Ele é cheio do Espírito Santo, tem vigor e vida espiritual abundante. Veja, ele tem vigor e vida espiritual abundante. E isso acontece através do seu relacionamento com Deus, como ocorre entre o tronco e os ramos da videira. João 15, versículo 5. A condição do homem espiritual diante de Deus. O homem espiritual é cheio do Espírito Santo, o que possibilita o viver para Deus. Sendo cheio do Espírito Santo, esse crente dá fruto espiritual. Esse crente, ele dá fruto espiritual automaticamente e abundantemente para Deus. Uma vez que esse fruto que fala a Bíblia não vem do esforço humano, vem da natureza divina do Espírito que age com toda a liberdade em nossa vida, na vida do crente. Então vê que agora os frutos são bons, porque o Espírito Santo está conduzindo esse crente. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. O homem espiritual tem a mente de Cristo e pelo Espírito Santo discerne bem a tudo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Essa é a vontade de Deus. O homem espiritual tem a mente de Cristo e pelo Espírito Santo discerne bem a tudo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Essa é a vontade de Deus para todo crente. A Bíblia descreve a condição do homem espiritual como sentado nas regiões celestiais com Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus por isso. É o homem espiritual. Queridos, aqui encerramos a nossa aula de número 4 e a nossa matéria de antropologia. Mas entendendo que o homem, ele precisa deixar o Espírito Santo de Deus controlar a sua vida. Ele precisa entender que para agradar a Deus, ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus controle a nossa vida. Não tem como agradar a Deus e aos homens e a si. Se é para agradar, decida agradar a Deus. Aprendemos nessa matéria de antropologia tudo sobre o homem. Tem coisa que Deus não vai tirar no homem, mas vai controlar, porque Deus vai usá-lo no momento certo, no tempo certo. Mas um homem descontrolado, ele não pode dizer que tem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus controla o homem. O Espírito Santo de Deus muda o homem. Então, se o homem ou a mulher não provou o novo nascimento e não mudou, diz, eu sou assim explosivo, eu sou isso, precisa do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Que você venha permitir ser moldada pelo Espírito Santo de Deus. Deus abençoe e te espero na nossa matéria que está chegando, a matéria de Ramar Teologia, para a glória de Deus.